Agora eu vou comentar sobre os capítulos 17 e 18 do livro Lolita. No capítulo 17, enquanto Humberto está na estrada, ele relembra, do Gaston e de um presente que o Gaston dera para ele. Então ele começa a lembrar que o Gaston percebeu que a caixa de xadrez que o Humberto guardava estava meio ruim, meio velha, meio quebrada. Então o Gaston resolve comprar uma caixa de cobre e dar de presente para o Humberto essa caixa de cobre para que ele possa guardar seu xadrez. Só que ele fala que essas caixas não conseguem nem acomodar as peças robustas, as peças de xadrez robustas do Humberto, mas ele ficou com a caixa e usou essa caixa com uma finalidade totalmente diferente. Então ele não estava guardando as peças de xadrez na caixa, ele usou para outra coisa. E para que ele usou? Ele fala que ele começou a guardar uma pistola automática de calibre 32 que ele ganhou, do falecido Harold Hayes, que é o pai da Lolita. Então, ele herdou essa arma, do Harold Hayes depois que a Charlotte morreu. E então ele também relembrou que 2 anos antes ele aprendeu a usar essa arma e que então ele estava no bosque de pinheiros que cercava o remoto Lago de Cristal dele e da Charlotte. Então ele fala que ele estava atirando com outras pessoas, com outras duas pessoas, que uma dessas era ex-policial, e esse ex-policial chegou a atingir um beija-flor com a pistola dele, calibre 38, e o Humberto não, ele chegou a atingir um animal pequeno, e ele falou assim, ele só tá relembrando aqui e que ele chegou a falar para esse animal ficar caído aí. Então, esse capítulo 17 é só isso mesmo, um capítulo bem curtinho. No capítulo 18, o Humberto está na estrada com a Lolita e ele começa a narrar que tem um carro, um conversível vermelho, seguindo eles pela estrada. Então, ele fala que estava muito preocupado com esse carro seguindo eles. Então, em um determinado momento, quando ele sai, ele vê que um homem parecido com um primo dele, que chama Trap, um homem que ele acha que é o do conversível vermelho, estava parado do lado de fora do carro da Lolita e do Humberto e estava conversando com a Lolita. E aí ele ficou chocado porque parecia que esse homem e a Lolita se conheciam de muito tempo atrás. Não parecia que era uma coisa recente. Então, quando o homem vai embora e o Humberto se aproxima, ele pergunta para a Lolita o que o homem estava perguntando. Aí ela se finge de desentendida, pergunta assim: homem? Que homem? Ah, aquele homem. Aí ela fala assim que não sabe muito bem, que ele estava perdido, que precisava de um mapa, e ela estava mostrando para ele, como chegar. Então ele fala assim: olha, eu não sei se você tá mentindo ou não, mas isso é muito perigoso devido ao que a gente tá fazendo aqui. Então ele pergunta pra ela o que você tava falando de verdade pra ele. E aí ela só desvia do assunto, ela fala que se o cara for mesmo da polícia, o pior que o Humberto poderia fazer era dar um sinal de medo. Então é isso aí. A Lolita tá tentando sair dessa daí, porque parecia que ela conhecia o cara. E então eles vão para um hotel. E nessa cidade que eles estão, eles veem que a atração que a Lolita planejou para eles verem estava fechada, estava fora de temporada. Então eles vão para uma peça, de teatro e para assistir, porque a Lolita gosta muito, E aí quando eles chegam lá, eles veem que é uma peça de um famoso cineasta, um famoso dramaturgo, que é a Claire Cute. Então, ele fala pra Lolita, isso que era uma peça da Claire Cute, e pergunta pra ela, assim, e fala pra ela, que a mulher era o Claire Cute e Vivian Darkbloom. E ele fala que essa Vivian é uma mulher bonita, E aí a Lolita fica totalmente impaciente com ele e fala assim: nossa, às vezes você é tão burro que me dá raiva.
E aí ela explica pra ele que, na verdade, a Vivian não é a mulher dos dois. Quem é a mulher é a Claire. Claire. E aí, ele fala que a Vivian é o homem dos dois escritores da peça. Então, o Humberto, ele tá confundindo. Esse capítulo é só isso mesmo, eles no final da peça aqui e o Humberto confundindo, mas isso daqui é uma dica ótima porque já deu uma dica sobre os capítulos anteriores. Quando uma mulher para os dois, a Lolita e o Humberto, quando eles estão saindo da cidade, né, de Bardsley, onde era a escola da Lolita, a escola temporária que ela tinha ficado, uma pessoa para e fala que o escritor da peça tinha adorado a Lolita. E aí o Humberto pergunta, quem que escreveu a peça? Aí a Lolita fala assim, é uma senhora de idade, uma tal de Claire. Ela fala. Então é a Claire Cute. Cute. E essa Cute a gente vai ver muito bem quem que é. Então, é uma dica muito legal aí. E num dos capítulos anteriores, eu não lembro qual, eu não cheguei a comentar, mas o Humberto fala que leu um livro que o autor dava as pistas do livro, colocando todas as palavras em itálico, as palavras que fazem parte da dica, as partes que aí você poderia montar o mistério. Todas essas são em itálico, o resto é normal. Então, é muito legal isso, né? Um livro que tem as palavras que dão as dicas em itálico. Porque aí você já vê se é ou não. Mas isso daqui eu acho que é totalmente uma dica. Porque a Lolita já tinha falado dessa Claire. E é uma mulher, a Claire, cute. O Humberto estava achando que era o contrário, que a Vivian, que era a mulher, e Claire Cute era um homem. Então, aqui a gente vê uma dica, né, do que a Lolita falou nos capítulos anteriores, e aqui a gente pode ver o que talvez possa acontecer, né, porque ela conhece essa Claire, então. E o homem que ela tava conversando nesse capítulo, será que é quem? Isso eu não consegui perceber. Será que é o tal do Vivian? Vivian Darkbloom? Então, não sei, a gente vai descobrir nos próximos capítulos. Mas então é isso, capítulo 16 e 17 foi isso. Então, os capítulos do livro Lolita.